Bienvenidos a la conferencia. Una experiencia de certificación 62443 para SOC Industrial, por Tiago Branquiño. Presento al ponente. Tiago Branquiño es CTO y fundador de TI Safe. Desde el 2003 ha trabajado en ciberseguridad en proyectos de diversas áreas como riesgos, auditoría, protección de datos, seguridad de redes, pruebas de seguridad en aplicaciones y sistemas, arquitectura de seguridad, capacitación, gobernanza y continuidad del negocio, entre otros. En su trabajo diario, se ocupa del desarrollo de las personas y la mejora de los servicios relacionados con TI Safe ICS Security Framework. Bienvenidos. Olá, me chamo Tiago Branquiño, trabalho com segurança cibernética há 19 anos e já tive a oportunidade de atuar em diferentes projetos na área, desde governança a criptografia de dados. Sou cofundador e CTO de uma empresa brasileira que oferece serviços de monitoramento e gestão de segurança. Nesta apresentação, gostaria de compartilhar um pouco da experiência que tivemos para adotar uma postura preventiva de Centro de Operações de Segurança, SOC, e a nossa jornada para a certificação 62443, parte 2, parte 4, de requisitos de segurança para prestadores de serviços industriais. Vamos começar pelo básico. Como devemos responder aos incidentes? Esse é o primeiro ponto. Bom, a abordagem de resposta a incidente tem 4 passos fundamentais. O primeiro deles, preparação, seguido de detecção e análise, contenção, erradicação e recuperação e atividades posteriores ao incidente. A primeira consiste em estabelecer as bases de segurança, governança, definição de procedimentos, mecanismos de backup e recuperação dos controles de segurança em si, como firewall, anti-malware. A detecção e a análise tem um papel marcante na maioria das empresas. Essa parte representa a vigilância do ambiente com base em controles que foram aplicados. Qualquer perturbação precisa ser analisada e, se necessário, tratada. Assim, vamos para o terceiro ponto, contenção, erradicação e recuperação, em que a contenção normalmente ocorre como respostas físicas ou cibernéticas para minimizar os estragos. A erradicação precisa ser rápida para minimizar paradas de operação. Agora, a recuperação pode depender de muitas partes interessadas e, portanto, essa capacidade deve ser preparada e validada no primeiro passo de preparação. Por fim, depois que as coisas estão resolvidas, é possível aprender com os erros para reforçar os controles. Isso vai nos deixar mais preparados e um SOC existe para cumprir essas funções. O que acontece é, como funciona um SOC clássico? As pessoas que nunca estiveram em um SOC podem imaginar algo como apresentado nos filmes. Podem ser ambientes lindos de fato, com essas telas, toda a visualização de segurança e tudo mais. A verdade é um pouquinho diferente. Se você já viu o filme Duel, o clássico do Steven Spielberg, você vai ver uma pessoa sendo perseguida por um caminhoneiro alucinado. É pura atenção. É isso que é um SOC clássico. Um dos documentos mais importantes sobre definições de requisitos, estruturas e processos de SOC é um manual publicado pelo NITRE em 2014. Uma atualização desse documento já existe, mas o mercado não adotou. Basicamente, a visão clássica do SOC é construída por ter uma tela com todas as informações de logs de segurança. 2. Uma equipe organizada em níveis diferentes de monitoramento, triagem, resposta e engenharia de segurança. Mas esse modelo, embora funcione para a maioria das empresas, traz situações complicadas por conta disso que eu vou falar para frente. Então, eu não vou falar a palavra problemas, prefiro usar situações para falar sobre esses SOCs clássicos. Essencialmente, são 4 grupos de problemas que nós temos. Problemas relativos a pessoas, problemas técnicos, problemas de processos, problemas comerciais. A falta de mão de obra e a pressão de necessidade por segurança atrapalham os processos de capacitação de pessoas. Além disso, a pressão de rotina de trabalho tem elevado a rotatividade dessas equipes. Tem estudos que apontam que essa rotatividade pessoal
passou dos 30% durante a pandemia. Isso significa renovação ou perda de 1/3 de equipes de SOC no ano. A divisão em silos de alto rendimento, né, falando a parte técnica, monitoramento, triagem, tratamento, pode quebrar a dinâmica de atendimento. Porque um faz uma coisa, aí passa para o outro, e passa para o outro, e cada um tem seu conjunto de necessidades. Isso acaba atrapalhando um pouco. Sem contar que a falta de enfoque no negócio em si pode fazer com que essas equipes não só não se falem, como elas não foquem na situação de negócio. Outro ponto é que o remédio é a lei, a remediação é a lei. E faz com que o foco seja sempre resolver problemas, e não prevenir os problemas. Isso é um grande ponto. Outro aspecto é a definição de autoridade, que acaba comprometendo os processos de SOC, porque você tem uma série de horas, uma série de questões a resolver do que o SOC pode fazer no ambiente industrial. E a questão comercial é que a gente está falando de faturamento por horas, na maioria das vezes, enquanto alguns clientes falam para separar as horas, inclusive, em formatos específicos de trabalho. Então você não tem um SOC completo. Bom, essas situações nos levam a considerar alternativas para o desenvolvimento do nosso próprio SOC. Isso foi em 2017, e eu vou compartilhar alguns dos pressupostos que nós tivemos para poder colocar esse SOC em prática. O primeiro ponto é que as consequências que a estrutura de um SOC clássico trazem não nos agradam. Isso faz pensar em outras formas de organizar a equipe, os processos e modelos comerciais. Então, outro ponto é a nossa referência de segurança. Parece óbvio, mas as pessoas esquecem que um SOC industrial precisa atender às necessidades de segurança das indústrias. Então, os modelos clássicos de TI não necessariamente funcionam em TO. Esse é um grande ponto. Outro aspecto é, os incidentes de TO podem ser fatais, enquanto em TI, o potencial incidente pode afetar financeiramente, pode gerar impacto de negócio, de imagem. Em OT, você pode ter um blackout, você pode ter desastres ambientais e até mesmo mortes. Bom, então, para a gente falar sobre mais um ponto de organização, é que da tríade de segurança, integridade, disponibilidade e confidencialidade, a gente entende que o pilar principal de OT, de TI, está na confidencialidade, enquanto o OT está na disponibilidade. As coisas precisam continuar funcionando, independentemente da segurança. Então, isso aqui é um ponto fundamental da nossa visão do SOC industrial. Bom, e para complementar a nossa visão, em 2017 o Gartner lançou uma nova postura, que é a arquitetura de segurança adaptativa, em que a predição e a prevenção ganharam 50% da visão de resposta a acidente. Então isso aqui nos reforçou a pensar, a prevenção é o grande negócio. E aí, voltando os valores para as questões fundamentais de resposta a incidentes, o que a gente separa aqui? O foco de um SOC clássico acaba ficando nessa parte final, né, de responder, enquanto um SOC industrial precisa dar foco nessa parte, que é exatamente colocar para funcionar, prevenir para que as coisas não parem. Bom, vou falar rapidamente sobre a nossa experiência, que ela foi consolidada ao longo dos últimos 5 anos, com quase 10 mil atendimentos de segurança. Primeiro falo sobre a arquitetura de referência. A arquitetura consiste em conectar 2 SOCs via VPN a uma rede de segurança específica, separada da rede de automação, que tem seus controles de segurança. A ideia é que um operador de SOC não tem acesso ao chão de fábrica. Ele vai acessar as ferramentas de segurança, e as ferramentas de segurança vão controlar as ferramentas de segurança que estão em campo. Isso impede que o operador de SOC traga riscos para a operação, fazendo algum tipo de operação indevida no chão de fábrica. E ao contrário de um SOC clássico, as nossas equipes trabalham em grupos autônomos. Então, a gente começa com o primeiro grupo de monitoramento e resposta, que tem plena capacidade de analisar o incidente de segurança e responder a ele. Inclusive, os analistas são treinados para que possam resolver os incidentes do início ao fim, sem a necessidade de encaminhar para outros analistas. A equipe de arquitetura, por sua vez, analisa e aperfeiçoa as configurações de sistemas, além de apontar melhorias gerais para o ambiente. Já o laboratório consiste em abordar e testar as ameaças, consiste em fornecer suporte para inteligência de ameaças
e fazer toda a parte de segurança com ataques e defesas, testes de ataques e defesas. Bom, integrando isso tudo, nós temos a gestão de riscos, que é um grupo que acompanha as atividades, que gera evidência de conformidade, que eu falo para frente, e mantém toda a comunicação de indicadores com os clientes. E uma das principais necessidades para que o desenvolvimento das atividades do SOC possam ser realizadas é a capacitação de pessoas. No nosso caso, a gente resolveu adotar uma estratégia de capacitação e que nós temos 600 horas de conteúdo na nossa universidade corporativa. Então, cada técnico tem a sua trilha de desenvolvimento com base na função que precisa realizar. Nós começamos com o nivelamento, que pode levar até 6 meses para que esse técnico comece a atuar no campo. E depois nós continuamos com a formação de infraestrutura, desenvolvimento, ciência de dados e gestão. E, em paralelo, todas as competências específicas para as atividades da nossa empresa são também essa trilha de desenvolvimento. Outro ponto fundamental com as equipes, são as integrações com as equipes de campo. Como nós estamos falando de uma proteção de um ambiente cyberfísico, precisamos ter livre comunicação com as pessoas que estão no chão de fábrica. Então, as ações de segurança elas ocorrem numa interseção entre o que o SOC industrial traz com o que a equipe de campo tem para fazer. E todas essas medidas nos levam a uma marca muito importante. Nenhum incidente trouxe parada de serviço, trouxe parada de processo desde que nós inauguramos o SOC. E foram 10 mil atendimentos relativos a incidentes de segurança ou implantação de melhorias. Então, a chance de ter algo que pudesse causar um impacto aqui era muito grande. Agora, apesar dos bons indicadores, a gente criou uma ruptura com o padrão clássico. Isso não necessariamente é bem visto pelo mercado. Então, nós precisamos considerar uma avaliação externa para validar a nossa aderência com as melhores práticas de segurança. E, no caso, a gente partiu para a certificação 62443. A ideia da certificação é que, dentro da estrutura da 62443, existe um documento específico, que é o 62443, parte 2.4, que é o programa de segurança são os requerimentos de segurança para fornecedores de serviços e em sistemas de controles industriais. Isso aqui é importante porque qualquer fornecedor de sistema industrial pode buscar essa chancela. E no nosso caso, a avaliação consistiu em 70 controles obrigatórios, divididos em 9 domínios. Então, o pessoal, com aspectos sobre contratação, políticas internas e capacitação, a parte de conformidade, quanto aos modelos de gerenciamento de segurança e validação de controles, a arquitetura de segurança, com toda a parte técnica de proteção de fato, gestão de configurações, gestão de eventos, incluindo a parte de resposta a incidentes, administração de contas de usuário, principalmente aquelas de maior privilégio, né? E proteção contra malware, que o próprio nome diz como é que é. A parte de administração de patches e atualizações também entra no bojo da certificação e a nossa capacidade de manter backups e restaurar o nosso ambiente. Não só o nosso ambiente, não só para nós, né, fornecedores de serviço, como dentro do serviço fornecido para dentro do cliente. Bom, o interessante é que a auditoria não se importa com o que você faz, mas como você faz. Isso é uma chave para poder levar o seguinte: tem critérios fundamentais que você precisa executar para se certificar. Você precisa alcançar um nível de maturidade nisso. Então, o primeiro deles é funções e responsabilidades. A atribuição de papéis ela é necessária para que as pessoas saibam o que fazer e quando fazer. Da mesma forma, a documentação dos processos. As empresas não podem depender somente do conhecimento de uma ou outra pessoa. Esse conhecimento tem que ser compartilhado entre a equipe para que a gente possa ter o processo sendo executado independentemente das pessoas. Terceiro lugar, modelos que deem suporte para esses processos. Então, são checklists, são formulários, são padrões de e-mail para poder fazer com que as pessoas possam falar. Critérios de aprovação, para ter certeza de que aquilo que precisa ser feito foi verificado, foi validado por alguém, aprovado por alguém para que seja executado. E, por fim, critérios de validação, para ter certeza de que o que foi executado foi feito conforme a autorização.
Ao todo, nós entregamos 89 evidências para demonstrar a maturidade dos nossos processos de segurança. Isso é muito complexo. E, então, para resumir o processo de certificação, a gente começa com uma definição do âmbito da aplicação, que é o escopo, nosso escopo de certificação. E a gente pegou, no nosso caso, todo o cenário, todo o nosso conjunto metodológico, que vai desde a governança até a resposta dos incidentes. E a primeira análise da auditoria vem por uma visão de gaps, são os hiatos. E aí a gente consegue saber a distância entre a operação e a norma. E isso é fundamental para poder fazer ajustes para o processo de auditoria de fato. Com os ajustes feitos, uma pré-auditoria realizada para validar se as alterações sugeridas na análise de hiato foram implementadas. Nesse ponto é possível ter a ideia se houve ganho de maturidade dos processos. Caso a empresa não passe aqui, ela nem segue na auditoria. Então, poucas semanas após a pré-auditoria, ocorre a auditoria, feita em poucos dias, mas de forma muito intensa para poder passar por todos os controles, todas as evidências que embasam esses controles e permitem os auditores construir um relatório técnico. Esse relatório vai para um comitê, e esse comitê pode emitir ou não o certificado. E agora, de forma a manter o certificado, todo ano nós fazemos inspeções anuais para poder manter a certificação. Se você não atender os critérios, você perde a certificação. Bom, no nosso caso, nós tivemos desvios de conformidade considerados aceitáveis. No entanto, nós precisamos corrigir todos até a próxima rodada de avaliação em 2023. Além de resolver esses pontos, as nossas equipes estão comprometidas a aperfeiçoar o que já funciona, de modo a termos o maior nível de maturidade de todos os processos. E considerando os 20 anos de defasagem entre a segurança de TO e a segurança de TI, é que, no nosso entendimento, esse tipo de certificação deveria ser estimulado para que o mercado levante o nível de proteção das infraestruturas críticas. Bom, e só para finalizar, eu gostaria de compartilhar o nosso maior fator crítico de sucesso. É um segredo. Nossas pessoas. A equipe é o que faz tudo funcionar. A vontade de aprender, o compartilhamento de conhecimento, o bom relacionamento entre as pessoas é o que torna as conexões cada vez mais seguras. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para passar. Agradeço muito e até a próxima. En el chat nos están preguntando, Ibe, ¿cuáles son las diferencias en la operación de seguridad de TI y TO? Perfecto. Bueno, considerando la tríade de seguridad, de integridad, disponibilidad y confidencialidad, es posible observar que para TI, las personas, los profesionales y las acciones son enfocadas para la confidencialidad. Uma vez que perdes o segredo, o negócio está perdido. Pero, em OT, em TO, quando a disponibilidade é perdida, perdes o negócio. Portanto, a principal diferença é, de um lado, tens que manter o secreto, de outro, tens que manter a disponibilidade, o negócio em pleno funcionamento. Essa diferença é fundamental para os processos, para todas as atividades de segurança que vai desenrolar em las operações de segurança com o SOC. Então, é uma diferença de base. No dia a dia, eu posso dizer que as atividades de segurança para TO são baseadas em prevenção, muita prevenção e
y la respuesta es más para aprimorar la prevención. Entonces, tú tienes que estar más atento a los incidentes de fuera de la planta para poder aprimorar los controles de seguridad y evitar incidentes. En TI tienes más flexibilidad y es común tener una acción orientada para la respuesta. Entonces, son tiempos diferentes de actividad. Se estamos hablando de uma generadora de energia e tienes um incidente, puedes parar de generar energia. Portanto, tienes que cuidar da prevenção. É a grande diferença. Muchas gracias, Tiago. Tenemos aquí otra pregunta de parte de Alberto. Dice, ¿cómo puede un SOC funcionar mejor para servir a la infraestructura crítica? Bueno, yo creo que tienes que enfocar en las capacidades de las personas, como yo hablé en la ponencia. Acá tenemos 30 competências. Competência é a integração entre conhecimento, habilidade e atitude. Então, nós enfocamos em desenvolver essas competências e, quando há uma necessidade de segurança, as pessoas são designadas para aquilo que são habilitadas a ser. Então, em um SOC de TI, é comum ter uma pessoa para selecionar casos, uma pessoa para analisar casos e outra pessoa para resolver casos. E no TI, nós entendemos que é melhor ter uma pessoa que iniciará a operação de segurança e fará todas as etapas, todo o processo de resolução hasta o fim. Também uma diferença entre as operações de TI e TO. Portanto, ter as pessoas certas para executar as atividades certas é a clave. Muchas gracias, Tiago. También aquí tenemos otra pregunta de parte de Zoe Line, que nos pregunta, ¿cómo puede una organización solicitar esa certificación? Perfeito. Bom, é basicamente um processo que puedes solicitar a los cuerpos de certificación. En nuestro caso, nosotros utilizamos TÜV-SÜD, es una empresa de Alemania, y el proceso completo, levamos cerca de 2 años, y puedo dizer que foi muito bueno para consolidarmos processos que antes que não tínhamos antes da certificação. Então, puedes solicitar um corpo de certificação como TÜV-SÜD de Alemanha, pero tienes que desarrollar actividades de papéis e responsabilidades, tienes que fazer modelos, tienes que desarrollar processos, toda a documentação do processo tienes que fornecer à auditoria e, principalmente, tienes que ter critérios de aprovação e critérios de validação. Quando eu digo isso, por exemplo, digamos que queira fazer uma mudança no ambiente, uma pessoa ou duas ou três serão responsáveis por la mudança.
tienes que ter uma documentação de processo para que todos estejam entendendo como o processo se desenvolverá, e tienes que prover modelos para que as pessoas possam solicitar a mudança, por exemplo. E com relação aos critérios de aprovação, alguma pessoa terá que aprovar para que a mudança seja estabelecida, e depois de estabelecida terá que validar a mudança. Então é muito importante que tenha estas cinco atividades estabelecidas para todos os processos: funções e responsabilidades, documentação do processo, modelos, critérios de aprovação e critérios de validação. Muchas gracias, Tiago. Pues esas son las preguntas que tenemos, comentarios que tenemos el día de hoy de los asistentes. Por último, ¿nos podrías compartir tus conclusiones o comentarios finales para terminar la sesión? Sí, las personas son la parte más importante de seguridad. Sempre enfoquem em treinamentos, em atividades de grupo, para que as pessoas sejam capazes de estar prontas para estabelecer a segurança. Então, se vai estabelecer primeiro passo em segurança, cuide das pessoas. Basicamente isso. Muchas gracias por acompañarnos y participar en Cybersecure Nation Conference en escala organizacional con tu ponencia y por responder las preguntas de los asistentes.